Boa noite, graça e paz. Nesse momento nós vamos estar compartilhando da palavra do Senhor. Gostaria de te convidar a pegar sua Bíblia, abri-la no livro de Mateus, no capítulo 14. Versículo 22. Pai, nós oramos para que, por meio das Escrituras, por meio do Teu Espírito, em nome do Teu Filho amado, Jesus, o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor encontre cada coração nessa noite. Que o Senhor possa estar falando conosco e nos abençoando. No livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, a gente vai ver o relato onde Jesus encaminha seus discípulos a atravessarem para Cafarnaum. E nessa travessia, durante essa travessia, há uma grande agitação do mar, e os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, até que Pedro vem ter com Jesus sobre as águas. A gente vai estar lendo o texto, e gostaria de pontuar alguns momentos que o Espírito tem ministrado ao meu coração. O versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Bom, gostaria de começar pelo versículo 22. O versículo 22 começa com uma referência que algo aconteceu anteriormente. Anteriormente acontece que Jesus traz a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. O cenário é interessante porque aborda muito bem o assunto que eu gostaria de estar compartilhando nessa noite. Anteriormente acontece que em um cenário onde havia uma multidão que cercava Jesus e seus discípulos, sendo hora de se alimentar, os discípulos só tinham 2 pães e 5 peixes. O que quero tratar nessa noite é que nós podemos fazer as coisas por fé, ou nos movermos por fé. E para movermos por fé, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Creio que seja um desafio para nós nesse tempo. E gostaria
de pontuar algo dentro desse quesito, é que muitas das vezes o nosso exercício de fé, nós nos esforçamos para que os cenários sejam mudados. E Jesus está trabalhando para trazer uma alteração no nosso interior. É como diz em Coríntios, que nós somos transformados de glória em glória. Existe um processo onde Jesus está trabalhando comigo e com você. E por diversos motivos e circunstâncias, nós sempre nos atentamos para o que está acontecendo. E nós pedimos, Jesus, a situação não muda. Jesus, estou passando por isso e não muda. Porque na verdade, são poucas as vezes em que o cenário se muda. Jesus acaba trabalhando de alguma forma no nosso interior. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite para isso. Para que nós nos voltemos no conhecimento da vontade do Senhor. Quando se trata da multiplicação de peixes e de pães, Jesus não mudou o cenário. Jesus começou a trabalhar na mentalidade dos seus discípulos. E quando Jesus orienta os seus discípulos para que eles passem para o outro lado da cidade, para que ele despedisse as multidões, o que acontece? Os seus discípulos entram no barco e entram num processo que eu quero trabalhar, em que é fazermos as coisas por fé, ou movermos por fé. O texto anuncia que Jesus disse a eles, para que eles fossem para o outro lado do lago, ou para o outro lado do mar. E eles saem segundo a orientação de Jesus. E quando eles estão a cerca de 30 estádios, a gente vai ter relatos um pouco diferentes. Marcos vai abordar de uma forma, João vai abordar de outra. Mas dentro da construção fica interessante a gente analisar o que Marcos e João diz acerca dessa movimentação. Então, quando os discípulos estão a mais ou menos 30 estádios de distância de terra seca, Jesus os vendo, Jesus sai ao encontro deles. E nessa partida de Jesus ao encontro deles, o texto diz que os discípulos, eles ficaram apavorados ao ver aquele homem andando por sobre as águas. E a motivação do texto fala que Jesus viu os seus discípulos dentro do mar muito preocupados, porque o mar era contrário a eles. Lembrando que havia uma palavra de Jesus, dizendo para que eles fossem para o outro lado. E a movimentação de que os discípulos precisavam fazer era contrária ao momento. O mar estava revolto. E Jesus vai ao encontro desses homens, porque eles temiam o que poderia acontecer com suas vidas. Então a gente vê que os discípulos, ao verem Jesus e Jesus vindo ao encontro deles, eles pensam que Jesus era um fantasma, que eles estavam lidando com um fantasma, e Jesus se anuncia a eles e pedem para que eles se acalmassem. Então a instrução de Jesus era: acalmem-se, sou eu. Então Pedro, dentro do cenário, diz: se é o Senhor, faz-me ir ter convosco, faz-me ir até onde o Senhor está. E Jesus diz para ele: venha. Então Pedro se move em direção ao Senhor. Então quando Pedro vê que ele andava sobre as águas, lembrando o que? O cenário não mudou, ainda era sobre as águas. E não havia uma palavra de Jesus para que Pedro fosse até ele. Pedro, por um momento, fez algo por meio da fé. Ele foi em direção. Só que o momento que ele anda sobre as águas, o cenário não havia mudado.
ainda era sobre as águas, e quando ele vê o que estava acontecendo, ele passa a afundar nas águas. E Jesus pega ele pela mão e diz: homem de pequena fé. E quantas vezes nós tentamos trabalhar com o Senhor dessa forma? O Senhor está movendo algo em nossa vida, Ele está trabalhando algo em nós, e nós por momentos fazemos as coisas por meio da fé, em vez de mover por meio da fé, dentro de um conhecimento daquilo que Deus está operando em nós, e não nas coisas que estão acontecendo. Então eu queria atentar o nosso coração nessa noite, a se envolver com o Senhor de tal forma, de que em nós a gente seja absorvido por essa realidade. Porque no princípio do texto, a vontade de Jesus era que eles alcançassem o outro lado chegasse a Cafarnaum. Jesus disse onde eles chegariam. Existe um trabalho do Senhor acontecendo no nosso interior. Muito além das circunstâncias, Jesus está nos transformando. Jesus está nos levando a um lugar. Jesus está nos transformando de glória em glória, na semelhança do seu Filho. O Pai nos está transformando na semelhança do seu Filho. Não é como se, existe um anseio de toda a criação, pela manifestação dos filhos do Senhor, e só o homem se rebela a essa realidade. De tudo que foi criado, só o homem ainda milita dentro dessa realidade. A minha palavra nessa noite é para que haja em nós um profundo conhecimento da vontade do Senhor. Que o Espírito venha sobre nós e nos convença que os planos do Senhor são mais altos que o nosso. Que a vontade do Senhor é boa, agradável, perfeita. Que nós possamos nos transicionar de fazer coisas por fé. Porque muitas das vezes, por fazermos por fé, sem compreender a vontade, nós acabamos acarretados por situações que não cooperam com o propósito. Muitas das vezes nós fazemos por fé para ajudar o Senhor. E o que nós precisamos nesse tempo não é que as circunstâncias mudem. O Senhor quer fazer algo em mim. O Senhor quer fazer algo em nós. O mundo está mudando, todo o cenário está mudando. E Ele quer produzir algo em nós. Ele está nos transformando na imagem do seu Filho. Nós estamos recebendo um corpo incorruptível. Está sendo gerado em nós uma vida no Espírito, para que as pessoas o conheçam. Então é mais do que fazer as coisas por fé. É que venha sobre nós um batismo de consciência da vontade do Senhor. Ele disse que nós chegaríamos do outro lado. E antes que se cumpra a promessa, nós precisamos compreender que primeiro precisa ser feita a vontade. A vontade dele precisa operar em nós para que se haja o cumprimento da promessa. Ele está fazendo algo novo.
Ele está fazendo algo novo. E esse novo vai brotar do nosso interior. Você agora que se encontra em casa, nós nos encontramos retirados em casa, restritos a estar fora, que nós possamos refletir sobre essa realidade. Qual é o convite que o Senhor está nos fazendo? Porque creio que não é só entrar no lugar secreto. O nosso desafio é permanecer no lugar secreto. É habitar no lugar secreto. Porque lá Ele está falando do nosso interior. Lá Ele está movendo no nosso interior. Lá Ele está produzindo rios de água viva. É lá que as coisas acontecem. É no nosso interior que Ele chacoalha todas as coisas. Que Ele altera a perspectiva de mudança externa que nós esperamos, e está na mudança da ótica que Ele vai trazer sobre os nossos olhos. Eu gostaria de te convidar, você aí em casa, que ficasse de pé nesse momento. Nós vamos estar completando a palavra. Eu gostaria de ministrar sobre a sua vida nesse momento, fazer uma oração, que você possa ficar de pé aí onde você está. Que você feche seus olhos. Acesse esse lugar secreto agora. Permita ser acessado pelo Espírito nesse momento. Permita ser arrebatado pelo Espírito a esse lugar. Que possamos ser conduzidos nesse momento ao lugar de conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo orou ao povo de Colossenses, os abençoando com inteligência espiritual, com sabedoria no conhecimento do Senhor. E eu oro nesse momento, para que aonde você se encontra nesse momento, não somente num espaço físico, que sobre ti venha o espírito de sabedoria e revelação, que sobre ti venha a inteligência espiritual, que sobre ti haja sabedoria do alto, te conduzindo à plena vontade do Senhor, no conhecimento dEle. Que os seus olhos sejam descortinados, e que a palavra que Ele carrega acerca da sua vida, você possa se mover sobre ela. Ele será chão sobre tudo aquilo que Ele disse acerca da sua vida. Que as circunstâncias não te tirem do foco. Que o chacoalhar das águas, não te tirem o foco. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que fé desça ao coração dos seus filhos. Não uma fé baseada em crença para fazer aquilo segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas um movimento de fé que nos adentra a tua vontade no cumprimento das tuas promessas. Faça brotar vida do nosso interior. Faça brotar vida do nosso interior. Faça botar vida no nosso interior, uma abundante vida. Traz paz, alegria no Espírito. Dá-nos gozo no Espírito, ó Deus.
Em nome de Jesus, Espírito Santo, invada o coração das pessoas. Traz alegria nesse momento de isolamento. Que a pessoa de Jesus seja revelada e que em nós brote fé. No relato de Marcos, é dito que Jesus viu que as águas haviam se agitado. Jesus viu. A realidade não se passa despercebido aos olhos de Jesus. Ele viu, Jesus te vê. Só que muito além das circunstâncias, Ele está comunicando uma mudança no teu interior. Ele está nos mudando. Ele está nos moldando no conhecimento da sua vontade. E nessa noite eu oro para que haja conhecimento da vontade de Deus. Que sobre as nossas vidas venha um batismo, um profundo batismo. Que haja em nós espírito de súplica e intercessão, no conhecimento pleno da vontade dEle. Que nós possamos ser arrebatados nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.